Olá, boa noite. Iniciando mais uma live do Cinema em Movimento. Já vou convidar a Sofia. Esperar ela entrar. Sofia entrou, já vou. Acho que foi. Certinho. Oi, boa noite. Boa noite, você me ouve bem? Aham, e você? Também te ouço bem. Tá Ah, muito legal. calor por aí. Tá bem abafado. Sim, Tô- muito quente. Nossa, sim. Eu vou apresentar o projeto e depois eu peço para você se apresentar. Tá bem. Gente, boa noite, boa tarde, bom dia para quem for assistir também essa live depois. Essa live é mais uma live do Cinema em Movimento, Circuito Universitário. O Cinema em Movimento sempre pensa em levar sessões de cinema, de filmes bem importantes, filmes sempre com cunhos de direitos humanos, filmes que a gente acha que às vezes sabe tudo sobre o tema, ou conhece, ou não precisa discutir. A gente sempre vê que precisa discutir. Filmes, por exemplo, como Para Onde Vão as Feiticeiras, que é um filme lindíssimo e que a gente vai debater hoje. O Cinema em Movimento é feito pela NPC Filmes, patrocinado pela Petrobras e pelo governo federal, pelo MINC. E hoje a gente está recebendo a Sofia, nossa debatedora, que também já foi agente mobilizadora do Rio de Janeiro. Foi aí que eu conheci ela. E só que Sofia foi, e eu fomos do ICEM, né? E agora é MPC Filmes. Enfim, o Cinema em Movimento ele anda nessas duas frentes bem importantes. Então, se apresenta pra gente, Sofia. Ah, é bem legal te reencontrar, Sim. assim. Que massa que você pôde trabalhar de novo no projeto. Foi bem boa a experiência, assim, pra mim. Imagino que pra você também. Mas, sim, sou a Sofia, tenho 24 anos, eu moro em Campos Goytacazes, que é no interior do Rio. Eu estudo psicologia na UF daqui, mas ultimamente tenho entrado mais na área, né, no mercado audiovisual, assim. Enfim, sou uma mulher trans, né, branca, e fiquei bem interessada, assim, com o convite, porque é um filme que eu já tinha visto, escutado falar, assim, somente em grupos de cinema de pessoas trans, assim, e tal. Mas eu nunca tinha assistido, né, não tinha parado para assistir. E, e foi uma experiência bem interessante, assim. Acho que foi um momento muito bom para assistir esse filme, porque essa coisa, assim, tipo, da dimensão pública, assim, do corpo e da performance, assim, no centro, bate perto para mim em dois projetos que eu estou envolvida agora aqui na cidade, que um é de teatro de rua e um outro é um curta-metragem. Mas, enfim, depois eu posso falar melhor mas sobre o filme em si. Isso, tipo, é um filme muito tenso, assim, de ser um filme de conflito, né? E aí, tipo, deixa bem evidenciado isso da rua, né? Ser um campo de disputa, tanto ideológico quanto político, quanto físico também, né? E o filme já abre nesse lugar, assim, da reatividade, né? Como constranger de volta, assim, né? Como, tipo, ter uma autonomia frente a essa violência e devolver ela, sabe? Seja pela, né, pela sustentação de uma postura, seja pela fala, seja pelo olhar, seja pelo deboche, né? Acima de tudo, acho que o deboche, assim, essa capacidade de improviso, assim, né? Dessa galera maravilhosa do filme, muito teatral, assim, de Canto de Volta. Eu acho que é muito interessante e que para mim bate num certo lugar de uma certa insegurança que eu sinto às vezes, de não ter muito essa essa prontidão de resposta, assim, sabe? E em Campos, assim, é curioso, porque é uma cidade pequena, né? Tipo, pro interior até que é uma cidade grande, mas em termos, enfim, de capitais, em termos culturais, em termos sociais, é uma cidade pequena, tremendamente conservadora, né? Tipo, muito pautada numa oligarquia agrária ainda, que, tipo, tem esses valores completamente cristãos e conservadores, e, tipo, da família e toda a moral envolvida nisso.
Mas é curioso, assim, porque ultimamente tenho vivido uns certos fluxos, assim, pro Rio de Janeiro, e isso me fez perceber como que tudo aqui é familiar, justamente por essa proximidade. Inclusive a violência daqui é bem familiar, assim, sabe? É, porque você sai, você já meio que já sabe o que vai encontrar, assim, no sentido de dos olhares e, tipo, das falas e, tipo, dessa violência mais verbal, essa coisa de ser um corpo estranho mesmo e você não precisa fazer, tipo, esforço nenhum, sabe? Só precisa, tipo, existir, assim, minimamente fora de signos de normatividade, assim, né? De normalidade. Mas eu digo familiar porque é isso, é uma dinâmica muito repetitiva e você meio que sabe de onde vem, você sabe meio como fugir dela também, né? Escapar dela. E aí no Rio, quando eu tô no Rio, eu sinto que eu não consigo me relacionar dessa maneira familiar, assim, sabe? Eu fico com essa tensão, assim, muito mais, né? Muito mais redobrada, muito mais pronta, assim, justamente por não ter muito uma capacidade de reação dela, por não saber quando ela vem ou como ela vem, sabe? E eu acho que o filme tem essa relação, assim, do centro de São Paulo, onde é evidente quando se coloca, né, vários corpos dissidentes ali, vai ter uma tensão e que vai, tipo, várias instâncias, né? Eu acho que só uma dimensão, tipo, de um contrafluxo, assim, de estar lá e parar lá e colocar uma cadeira, essa coisa bem performática do público, assim, sabe? E que, enfim, só, tipo, sei lá, pensando em Eleonora Fabião e só, tipo, essa coisa de uma performance na rua, que às vezes é isso, tipo, não precisa nem ser um corpo tão dissidente assim, mas só você parar e habitar aquele centro que é, tipo, muito condicionado a certo modo de vida, já é um estranhamento, né? Ainda mais quando são, tipo, pessoas, assim, tipo, maravilhosas, tipo, pessoas trans, pessoas LGBTs que ocupam aquele centro de uma maneira inventiva, de uma maneira, tipo, propositalmente chamativa, né? De uma maneira estimulante, assim, né? E é isso, e os conflitos que vêm a partir disso, né? Porque é inescapável, assim. Sim. Você falou dos corpos estranhos na visão do público que ali ocupa aquele espaço, dado que esses 7 artistas estão lá fazendo várias coisas, performando mesmo, né? No começo alguém fala assim, ó, isso aqui não é teatro, teatrinho não é teatro não. Mas acaba que eu acho que pro público que tá ali, que tava ali no dia da gravação, foi, né? Foi uma performance. Não foi ainda um produto audiovisual. Pra gente já chega como um produto audiovisual. Mas eu acho que eles foram tão bons no pensamento de criar no ao vivo e gravar mesmo, e não sei quantos cortes teve, assim, que não foi, mas muita coisa a gente vê que é ali do ao vivo que eles deixaram, né? E aí, corpos estranhos, quando eles chegam ali naquela roda evangélica, né? Naquela pregação que está acontecendo, eles não fazem nada, eles só chegam. E aí o incômodo já é gratuito na hora. Não falam nada, só Uhum. chegam, começam a se infiltrar, né, nas pessoas que estão ali, começam a escutar. E nem uma pessoa quase agride um dos atores que para ali para escutar. Uma moça chega assim, fica, né, no rosto dele, quase agredindo. Então, assim, esses corpos não precisam falar nada, né? Porque vai ter alguém ali que vai se incomodar e vai vir para cima. Como também passa um senhor falando que tem que votar no Getúlio Vargas, achando que Getúlio Vargas. Aí eles riem, zoam ele. Como assim? Vai morrer? São várias intervenções que acontecem fazerem apenas passando. E o cara também que pede cigarro, né, pra Preta Ferreira, acho que é Preta Ferreira o nome dela. E aí Uhum. ele, ela recusa, ela vai dar, mas ele é grosso e ela recusa e ele xinga pra caramba ela, né? Então, assim, você não precisa fazer nada, mas aí sempre vai ter alguém que vai chegar e vai ter algo contra você, né? Acho que você me falando isso, me veio logo isso na cabeça, assim. Sim, que é isso, sabe? Essa coisa do mínimo, assim mesmo, sabe? Às vezes, tipo, basta você só, tipo, tá existindo, assim, pra essa violência ocorrer. Mas também tem esse, essas dinâmicas, assim, onde se estimula a atenção, né? E aí, tipo, é quase como esse experimento social de até onde vai, né? E eu acho que, tipo, o jeito que eles lidavam era bem interessante, assim, porque isso, tipo,
não era uma passividade e também não era, tipo, uma tentativa pedagógica da coisa. Era essa coisa reativa mesmo, de, tipo, devolver o constrangimento, devolver o deboche, e, tipo, como fazer esse giro, assim, né? Tipo, meio que redistribuir essa violência de volta pra pessoa, né? Tipo, eu vi um pessoal falando disso, como que o filme prega pra convertido, como que não tenta ter esse diálogo, mas sabe, tipo, não cumpre essa função, tipo, pedagógica, porque a performance em si também é um campo de disputa, né? No momento que você se coloca na rua, assim. Não dá pra você, tipo, apaziguar, assim, sabe? Você tem que se portar, se sustentar ali, né? E é Nossa, interessante esse, esse, fala. esse duplo, assim, dessa relação da rua, do centro, né? Porque quando você faz, assim, uma coisa, né? Tipo, mais no centro da cidade, você inescapavelmente tem essa relação com os moradores de rua, né? Porque são as pessoas que ocupam aquele centro e que também ocupam de uma maneira estranha, assim por dizer, sabe? Porque eles têm uma outra relação com o tempo, com o espaço, mas que no cotidiano eles têm essa dimensão muito invisibilizada, assim, sabe? A não ser quando, tipo, irrompe alguma ação a partir deles, assim, aí tem esse corte, tem esse constrangimento, tem essa violência, né? Mas geralmente quando você faz algo na rua, eles são, tipo, o primeiro a interagir, né? A fazer parte. Mas é isso, às vezes vai para um lugar dessa violência, só que aí você pensa que, tipo, o manejo que você precisa ter talvez é um outro manejo do que, tipo, aquela violência direta de, sabe, sei lá, de um homicídio, um pastor, tipo, nitidamente preconceituoso, sabe? Porque são outras dinâmicas psíquicas e afetivas envolvidas ali, sabe? E é bem, é isso, é, tipo, é bem difícil de lidar. Eu lembro que tem um momento do filme que acontece isso, de um dos moradores de rua ter uma situação, se portar bem invasivamente, assim, e aí o segurança da produção, tipo, já pegar e dar um tapa na cara e os próprios atores cobrarem, tipo, nossa, você, tipo, né, tá, tipo, perpetuando essa dinâmica de violência contra essa população vulnerável também, sabe? Então, tipo, exige uma sensibilidade de outra, assim, que é bem difícil de você encontrar, às vezes, e, tipo, esse limiar entre afastamento sem cair nesse lugar da violência, sabe? Tipo, como cortar sem violar ainda mais aquela pessoa, sabe? Sim. Mas interessante também que as pessoas que estão ali em situação de rua, elas são as que mais também reagem, né? E interagem também com a gravação. Porque tem um rapaz que acho que é no momento que eles chegam tocando os tambores e dançando, trazendo um pouco a cultura africana, e aí o rapaz, ele dança, assim, e é o mesmo rapaz que no começo, ele fala, olha, vocês não são nada diferente da gente, né? Ele um jeito dele e um jeito assim, tentando mostrar que ele não é uma pessoa homofóbica ou transfóbica ou preconceituosa, mas tirando algumas coisas que acontecem, algumas pessoas que passam e a gente não entende muito se eles são as pessoas que estão ali sempre na rua, né, em situação de rua ali, ou se é algum transeunte que passa e só quer mesmo, tipo, avacalhar e só quer atrapalhar a gravação. Mas acho que a maioria das pessoas que estão ali em situação de rua, elas ficam mais, elas dão mais atenção, né, para gravação, para filmagem, elas ficam mais observando, assim. É as pessoas que menos, acho que menos agridem, sabe? Porque o senhor que passa falando do Getúlio é um senhor que não é em situação de rua, né? Essa pessoa que passa meio que fazendo protesto, meio que gritando, agredir alguém também não é. Então, acho que eles são as pessoas mais receptivas ali naquele momento que eles estão no centro de São Paulo gravando, né? Sim. Você falou isso e me pensa muito que as pessoas que agridem são as pessoas que não ficam, né? São as pessoas que estão, tipo, na passagem e aí chegam e continuam, porque ela não faz parte daquela espacialidade, sabe? E esse, tipo, e as pessoas em situação de rua, elas têm essa ludicidade espontânea nela, que às vezes ela precisa, tipo, de um estímulo para querer extravasar ela, sabe? Tipo, às vezes a gente faz algumas intervenções, tipo, no curso de psicologia, tipo, sei lá, Semana da Luta Antimanicomial, a gente faz algumas intervenções na rua, assim, com bateria, com, tipo, alguns jogos lúdicos, assim, então, tipo, com a galera do CAPS, mas também isso, tipo, a galera do próprio centro, situação de ruas, travestis e tal, tipo, elas são as primeiras a integrar, assim, e a dançar, e a cantar, e a se divertir, porque
é isso, às vezes elas precisam só, tipo, desse estímulo mínimo, assim, pra, tipo, se expressar. E ela tem esse potencial, tipo, lúdico incrível, assim, sabe? Que é isso, mas fica muito adormecido, fica muito invisibilizado. Então, tipo, quando você vai pro centro, assim, você, tipo, constrói um ritmo é, confortável, assim, de se exprimir, né? Você ser tão, tão dançante quanto, sabe? É, essas são as pessoas que interagem, assim, primordialmente, sabe? Hum. Não, e você falando dessas pessoas que interagem, é muito interessante também que eles usam de um recurso também do teatro, né? Pegar, pegam vários acessórios, várias coisas que seriam coisas para encorajar, né? Seriam coisas para também divertir e as pessoas colocam um acessório e vão lá e falam uma frase, né, de efeito, uma frase que elas queriam dizer das pessoas que são preconceituosas, homofóbicas e transfóbicas. E aí as pessoas vestem aquilo e encaram, né, aquela dinâmica teatral, aquela dinâmica de brincadeira e falam, né? Elas parece que, nossa, que eu tô vestindo uma capa de super-herói e tô tendo força para falar isso, né? E tô tendo força para dar esse recado. Eu achei isso muito interessante. Nossa, sim, totalmente. E é esse jeito como elas se relacionam com esses objetos, né? E com essas máscaras. E fiquei pensando muito no cara espanhol, não sei, latino, mas que tava com aquela máscara assim, e essa coisa meio paranoica. Mas muito, enfim, muito interessante, assim. E o jeito como ele realmente, tipo, a galera da obra estimulava isso, né? E mas é isso, essa coisa, é isso, é um filme meio caótico nesse sentido, né? Tipo, esse atravessamento constante de interações, que eu acho que é, enfim, a proposta do filme, mas às vezes talvez é isso, tipo, vai pra essa espontaneidade além do controle das pessoas que estão dirigindo, mas que depois é resolvido no corte, mas é isso que você falou antes, sabe? Tipo, essa espontaneidade, ela é montada, então, sabe? Tipo, a gente tem acesso a alguma parte alguma perspectiva da coisa, mas que para aquelas pessoas eram aquela coisa em tempo real, né? As coisas não é teatro, é cinema. Mas é Sim. isso. Interessante que eles também deixam os pedacinhos que eles estão discutindo no roteiro, né? E eles deixam também aquela fala final, não final, mas no finalzinho da Érica falando, botando o dedo assim, né, na diretora e falando, não, se você quiser, a Érica não, a Renata Carvalho, se você quiser cortar isso aqui, você vai cortar, porque você é uma pessoa que está no poder agora de fazer isso. E aí depois vem a Érica Hilton também falando uma outra fala que também é né, de confronto, assim, uma fala muito forte e eles deixam nessa fala. Também tem uma outra momento de discussão ali que eles estão discutindo e tal e trazem essa questão também da elite, né? E trazem a questão ainda das pessoas brancas de talvez decidir se aquilo ali vai acontecer ou não. Então eu acho que eles realmente deixaram alguns pedaços assim, pedaços que teoricamente não entrariam num filme, né? Mas também acho que a construção, o pensamento deles é de construir esse filme e colocar também a construção ali, né? Colocar o que dá certo, o que deu errado, entre aspas. Sim, essa parte eu acho que é muito interessante, assim, porque eu jurava que era um filme feito, dirigido por pessoas trans, e aí quando eu vi que não, e que era um filme nitidamente dirigido por pessoas, tipo, herdeiras do capital cultural de São Paulo, isso dá uma inversão total, assim, né, no filme. Eu acho que que essa cena específica, ela simboliza muito isso. Simboliza não, tipo, ela evidencia muito isso, né? Porque isso a Erika tá falando com a Lili, que eu acho que é a Eliane Café, que é a diretora do filme. Que ela precisa reivindicar, né? E que ela, tipo, é ridículo ela ter que reivindicar, porque é isso. E me fez pensar muito também nessa fala da Renata, como, tipo, esse poder da direção de, tipo, cortar, mas também de dar. E aí, essa cena, assim, me lembrou um texto que eu tava lendo da J. Mombassa, que é o Não Vamos Matar Agora. E aí, em um momento, ela diz muito sobre as alianças brancas, né? E ela propõe meio que uma ética da negatividade, assim, pra sair um pouco desse lugar de, tipo, dar voz
visibilidade, da sei lá o quê, e começar a se nomear a partir da perda, sabe? Tipo, a branquitude se nomear a partir, tipo, perder a voz, perder a visibilidade, perder sei lá o quê. E ela diz isso, que a maior neurose, né, o maior medo colonial da branquitude é perder o mundo. E eu sinto que as pessoas que estão na direção desse filme ainda não entendem isso, sabe? São pessoas que, tipo, nitidamente incorporam esse discurso do dar visibilidade como se fosse um ato completamente revolucionário, tipo, fazendo um filme com vários recursos, né? Tipo, do audiovisual brasileiro, com pessoas trans e pessoas LGBTs, pessoas pretas e indígenas. Mas eu acho que ainda cai muito nesse campo, assim, quase dessa culpa branca, assim, sabe? Porque se você for pensar toda a distribuição de cargos e, tipo, criativos e técnicos no filme são feitos todas pessoas brancas, todas pessoas, tipo, da elite cultural de São Paulo, tá ligado? Então, tipo, fica um pouco nessa apropriação do discurso em cena, do corpo em cena, mas, tipo, quando é nessa função criativa, nessa função técnica, assim, tipo, de realmente construir a coisa, né? Acaba ficando um pouco nesse lugar, assim, provavelmente, né, aquele sentido, tipo, do dar. E até quando aponta esses conflitos, né, aponta essa contradição, acho que é um pouco nesse lugar, assim, como se, tipo, fosse algo, tipo, uau, eles colocarem eles sendo não cobrados ao vivo, assim, sabe? Tipo, mas enfim, eu pensei um pouco nessa relação, assim, porque o filme fala muito das alianças, né? E essa fala da Renata é muito fundamental nesse sentido, assim. Agora? De Oi? quem é o texto? O livro Não Vamos Matar Agora? É da J. Mombassa. Nossa, achei muito bom esse trechinho que você falou do livro. Eu quero. É um livro, né? É um livro. Acho que deve fazer total sentido com outras coisas também. Nossa, faz muito. Ah, eu fiquei muito na curiosidade do projeto que você mencionou no começo e do curta também, e do projeto de teatro. Então, tem esse projeto. Os dois são da Paulo Gustavo, aqui da cidade, né? Mas teatro de rua. Que enfim, falei que o filme foi interessante, importante para mim assistir nesse momento, porque eu tô um pouco insegura, assim, nesse projeto do teatro, porque, enfim, tipo, o teatro de rua é uma coisa muito desgastante, assim, eu nunca tive essa experiência e eu ainda tenho, tipo, um corpo meio travado, assim, nesse sentido teatral, assim, da voz e da improvisação e da gestualidade da coisa. E eu tenho ficado meio insegura, assim, por, tipo, de encontrar uma linguagem de corpo para performar em público, para fazer essa projeção, né, para fazer essa coisa do chamar a atenção realmente. E aí esse filme me levou para outros lugares, assim, porque esse tem uma questão tipo do figurino e da maquiagem e do canto e também dessa relação, né, tipo do gênero e da sexualidade, que até então eu sinto que eu não estava muito despertada para incorporar, assim, porque, enfim, querendo ou não, é uma peça meio, tipo, conduzida a partir de relações meio cisgêneras, assim, de amor e de coisas assim. Então, tipo, me lembrar que eu posso ocupar de tal maneira, assim, né, tipo, as ruas, o centro, porque vai ser um teatro no centro, então, tipo, me fez esse giro, assim, de como incorporar esses signos, assim, no meu corpo e de tratar dessa relação, tipo, de um corpo conflituoso também, sabe? Um corpo tanto que recebe o olhar, a violência, o fascínio, o horror, mas também um corpo que consegue, tipo, devolver a partir do gesto, da voz, ou, sabe, essas outras maneiras, assim, de encontrar, de conseguir devolver isso, de conseguir manifestar isso, sabe? E É, o aí, de rua é isso, né? Você precisa que as pessoas parem para te assistir, né? E aí eles usam, né, o recurso do canto, eles fazem aquela cena mostrando eles escrevendo a música e tal, meio que uma paródia, né? E é muito interessante porque dá certo, né? Eles vão cantando e as pessoas vão ficando assim, vai incomodando de certa forma. E eles também vão ali dar uma perguntada, uma cutucada, faz uma intervenção, né? Não usa a música só como uma intervenção sonora de atingir o ouvido de outra pessoa, porque outra pessoa vai escutar. Mas também fazem uma pergunta ali no ao vivo, na hora, para a pessoa, né?
E para o teatro de rua isso é fundamental. A música, o figurino também, que vai chamar atenção, que outra pessoa vai passar do outro lado da rua e vai olhar e vai falar, nossa, o que está acontecendo, né? E esse corpo que tem que ser muito mais dilatado, muito mais presente, grande, né? Porque é isso, a gente sente olhar para Nossa, o centro do Rio de Janeiro é uma coisa, né? O centro de outra cidade é outra coisa. Mas são centros, né? São áreas que as pessoas estão passando para resolver suas vidas e estão passando para estudar, trabalhar, enfim. Você tem que usar de algum recurso, né? Para chamar atenção. E depois que você chama atenção, aí sim que você consegue contar a sua história, né? E eu acho que eles fazem isso no filme. Então, que bom. Eu acho que faz muito link para você também nesse Uhum. projeto. Nossa, total. E é isso, né? Tipo, essa coisa desse corpo dilatado e também esse lugar, tipo, da formação da plateia mesmo, né? Como cativar elas. Mas é aquela coisa que a gente falou, sabe? Tipo, sendo um corpo, assim, tipo, dissidente, dependendo da maneira como eu vou estar, assim, tipo, já é o suficiente para ser chamada atenção, sabe? Mas é isso, tipo, juntando com ritmo, com vocalidade, com instrumento, com tudo isso, tipo, dá para criar essa ritmicidade, assim, muito, muito interessante. E, enfim, o filme me deixou mais nesse lugar, realmente, tipo, de uma confiança de construir, sabe? Tipo, mais claramente um personagem, um corpo para esse lugar, assim, que eu tava meio, sabe? Sem saber muito como construir isso. E, e do outro projeto é um curta-metragem que a gente passou também na Paulo Gustavo de chama Memorial dos Metacarpos e Memorial dos? Metacarpos. E aí, enfim, vou estar mais como montadora, mas também tô participando da produção, que foi eu e mais três amigas, assim, né, que elaboramos o projeto, mas que é essa relação do Centro Histórico de Campos a partir de algumas questões narrativas e outras documentais, assim. Mas é muito essa relação da madrugada, assim, sabe? Tipo, quais corpos ocupam a madrugada do centro, e esse não necessariamente corpos humanos, assim, mas sabe, tipo, os sons, as vibrações, sabe, tipo, as luzes, todas essas constituições de um espaço quando tá fora desse fluxo que a gente tava falando, sabe? Quando tá, tipo, adormecido, mas que nunca tá realmente adormecido, porque sempre tem, tipo, coisas pulsando nele, sabe? E um pouco nesse lugar, assim, se relacionando com outras questões, assim, de feminilidade e o corpos d'água desenvolto na cidade, porque o centro aqui, tipo, fica do lado do rio, né, o Rio Paraíba do Sul, e, e tem uma ponte que separa o rio, né, tipo, do centro da cidade para um outro bairro, que é um bairro mais não central e mais, né, tipo, empobrecido historicamente, assim, e tal. Então, essas relações, assim, que também vai contar com essa coisa da performance espontânea, assim, de como interagir com o público, como ser esse corpo estranho, como chamar a atenção. Então, tipo, bate muito, assim, né, nesse lugar do centro. E essa coisa do documental e ficcional, tipo, abarcando o espontâneo, mas tentando, tipo, construir um sentido, uma narrativa, né, uma mensagem, assim, em torno disso. E, enfim, também, tipo, foi interessante para pensar, assim, essas dinâmicas, assim, sabe, de centro e de filme performance, assim, sabe? Sim, sim. E essa galera é uma galera também da psicologia ou do audiovisual? Do teatro? Então, é meio que tudo isso, assim, sabe? Tipo, tem a Maria Rita, que é a pessoa que vai estar dirigindo, que ela é da psicologia também. E aí vai ter a Rachel, que é a pessoa que é do teatro, que vai ser atriz, também tá produzindo. E tem o Gabriel, que é uma pessoa que estuda filosofia. Então, é isso, sabe? Tipo, esse meio sincretismo, assim, porque que é isso na cidade, assim, agora que tá, tipo, retomando, assim, esse certo fluxo criativo de recursos, sabe? Com Paulo Gustavo e Aldir Blanc, mas ainda assim é muito, muito escasso, sabe? Por exemplo, a gente ficou um ano e meio para receber os recursos da Paulo Gustavo, sabe? Porque é Sim, uma burocracia infinita, sabe? E, e é essa cidade, tipo, culturalmente muito conservadora e que incessantemente está tentando prejudicar, assim, né? sim, Então, tipo, foi muito bom ter a experiência do edital, porque somos, tipo, jovens,
com ideias na cabeça, querendo, tipo, bagunçar, assim, sabe? Porque a gente escreve uma proposta ali, tipo, naquele formato digital, mas, tipo, nossa proposta mesmo, de fato, concreta, dialoga com um experimentalismo, assim, de outra instância, sabe? Sim, E que é um pouco nesse lugar dessa provocação estética também, não só, tipo, narrativa, mas também estética, né? Mas que tem seus riscos, assim, né? Por exemplo, eu lembro que teve um dia que eu, Maria Rita e a gente foi no centro de madrugada de bicicleta pra ter essa relação com o centro de madrugada, sabe? nossa, E a gente foi perseguida por um cara, aí eu tive que meio que, tipo, despistar do cara, e depois a gente parou num lugar pra conversar com um cara que trabalha lá, e, tipo, o cara tava, enfim, contou todas as dinâmicas de violência, ele, tipo, falou que justamente, tipo, tava armado, e, tipo, deu dicas de como lidar com essas possíveis ameaças, assim, sabe? vamos gravar. Então, então a gente pretende, sabe? Mas a gente tá pensando, tipo, ainda estruturando uma logística, assim, né? Porque essa coisa, assim, a gente acaba sendo também um corpo estranho, um corpo não bem-vindo ali, né? Porque a gente não vive aquilo, né? Então, tipo, tem que ter muito cuidado também pra ficar essa coisa muito estetizada, assim, Sim, né? Mas, mas que é isso, tem campos de diálogo, sabe? Por exemplo, eu, assim, meu corpo, assim, tipo, me relaciono com essas travestis da madrugada, assim, tipo, já é uma outra relação, sabe? Tem uma certa familiaridade, né, assim, ainda que uma distância muito clara, né, entre classe e raça, assim, né, mas ainda, tipo, tem esse ponto que é o ponto que você falou, que em algum momento um cara fala, tipo, sabe, tipo, eu te entendo, assim, sabe, não é tão distante, assim, mas, mas é isso, tipo, é esse conflito e te leva para esse lugar que tem um risco implicado e que não dá para sustentar só nessa coisa, tipo, a câmera na mão, ideia na cabeça, porque acho que isso é muito construído nesses moldes, muito até masculinistas, assim, sabe? Tipo, tu não é o Glauber Rocha com o peito aberto, assim, que tá pronto pra, tipo, sair na mão qualquer um ou qualquer coisa assim, ou, tipo, ter o segurança à disposição pra, tipo, né, ser esse escudo pra você. Então, eles têm essas relações de risco realmente implicadas nesse tipo de cinema, né? sim. Não, Que às vezes, não, pode falar. total não é. A gente tem as ideias que quer, a gente quer e deveria ser direito de ter acesso ao seu bairro, à sua cidade, ao seu estado, livre acesso. A gente entende os corpos trans, os corpos femininos, os corpos pretos, não tem acesso, né? É você me contando desse caso e que vai gravar à noite, eu já fico nervosa daqui, né? Então é realmente pensar assim nessas estratégias, né, de como conseguir fazer o que vocês querem fazer, porque eu acho também que é isso, assim, se a gente for também parar e não fazer aquilo, algumas coisas que são, pode fazer de uma ideia e de uma realidade superior que, né, é, consegue avançar, né? Não consegue fazer algo que realmente faz sentido. Sim. Sim, e por isso que, para mim, eu acho muito fundamental essa capacidade de reação, né? E às vezes não é essa reação direta, às vezes é uma reação de fuga, sabe? Tipo, né, escapar do cara de bicicleta, mas não precisa ser essa prontidão tão direta assim, né? Às vezes a reação, né, a gente lidar essa estratégia de risco é justamente a fuga, assim, né? Saber sair, saber entrar e saber sair, né? Fundamentalmente das coisas assim. Mas é isso, não, tipo, ficar tomada pelo medo, no sentido castrante da coisa, sabe? Mas talvez negociar algumas ideias narrativas, algumas ideias de roteiro, né? Mas enfim, sem, tipo, paralisar, assim, né? Essa é a limitação, esses riscos. Nossa, você tinha falado antes sobre devolver o constrangimento. E eu adoro quando eu consigo fazer isso, quando eu vejo outra pessoa conseguir fazer isso, porque a gente só tem essa saída, sabe? Até mesmo para não ficar aquilo sufocado dias e dias depois, né? E os atores fazem isso bem no filme. E eu fiquei, você me falou essa palavra, essa frase, eu nunca tinha, já tinha escutado talvez, mas eu nunca tinha ficado
pensando nisso, né? E eu tô pensando nessa fala de devolver o constrangimento, né? De você, porque a gente sente e às vezes a gente não consegue reagir já por passar por aquilo sempre, ou por pensar, ai, caraca, mais uma vez e eu vou e amanhã eu vou passar por isso de novo e tipo, dane-se. Mas de conseguir devolver o constrangimento, eu acho que é uma dádiva, assim, que se vocês puderem fazer isso, seria ótimo, mas também a forma de fugir, de sair dessa situação é ter que sair de bicicleta e fugir. Ok, o que vale é a nossa sobrevivência, mas devolver o constrangimento, acho que é uma frase que eu vou levar aí pra vida, assim, pra trabalhar nela, porque é algo que te dá um certo alívio de não carregar Uhum. um tipo de fobia diferente, né? Nossa, sim. É, isso, é uma ação muito, muito vital, assim, né? Porque senão você fica com aquilo inscrito no seu corpo e, tipo, engole aquilo e adoece e tu fica nessa relação de impotência, assim, sabe? Eu mesma, tipo, sinto muito isso porque eu ainda tenho muito essa dificuldade, né? Como eu falei, dessa reação e também desse raciocínio rápido, né? Porque envolve uma certa ginga, assim, cognitiva de linguagem. E, e é isso, mas é isso, é, tipo, é uma arte ancestral também, né? Quando você vai pensar, tipo, as travestis, essa coisa do deboche, do glamour, às vezes é matéria de sobrevivência, assim, sabe? Então, é isso, tipo, é uma arte realmente, tipo, ancestral, assim, tipo, de vida, sabe? Que é cultivável, sendo que é cultivável, né? Sim, não, total. Sofia, você quer trazer mais alguma coisa? Você acha que a gente pode ir encerrando a live? Hum. Eu acho que eu tô de boa, assim, foi muito boa a experiência, foi muito bom assistir esse filme. E me levou muito pra esses lugares, assim, que comentei, sabe? Sim, Então, com certeza, tipo, revigorou bastante em mim. Fiquei muito interessada nas pessoas que fazem parte do filme, assim, né? sim, De acompanhar mais o trabalho e tal. Mas é isso, foi, tipo, interessante pra pensar essa coisa do conflito, né? Tanto na rua quanto nesse sentido, tipo, da produção mesmo, né? Tipo, essa coisa da distribuição e essa ética da negatividade que a gente tem pensado sobre, né? E esse audiovisual, assim, eu acho que ainda é muito concentrado nessa galera, né? Tipo, esses recursos, essas coisas, assim. Então é importante, tipo, lutar por essa tomada, assim mesmo, né? Tipo, de narrativas e de fabulações mesmo, sabe? E para isso é preciso passar pelo risco mesmo. Pelo risco do pensamento, da criatividade, às vezes do corpo. E, enfim, é muito gostoso, assim, fazer arte com essa galera, sabe? Coletivamente, assim. Que é isso, eu acho fundamentalmente essa dimensão coletiva da coisa, sabe? sim. Nossa, que bom também que o filme aí chegou em um momento bom para você e que pode também servir de laboratório de estudo para alguma coisa mais. Com certeza. É isso, obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade de assistir o Agradeço, filme. Uhum. agradeço. Bom ter você de novo com a gente também, agora de um outro lado. Muito Sim, obrigada. obrigada a você. Obrigada a todo mundo também Tá que bom. entrou. E quem não entrou pode assistir depois. Beijinhos, viu? Beijo, Tchau, tchau. tchau. Até a próxima. Até.